الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos e irmãs, todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, Senhor dos mundos, Senhor do dia de julgamento, aquele a quem adoramos e a quem pedimos ajuda, Senhor de toda criatura que conseguimos ver, assim como aquela criatura que não conseguimos ver. O maior misericordioso, apesar de ser severo também ao castigar. E as bênçãos sejam derramadas ao mais nobre dos profetas, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hoje estamos a celebrar o Eid al-Adha como forma ou o momento em que se dá o término da celebração ou do cumprimento de um dos pilares do Islã, que é a peregrinação à casa de Allah subhanahu wa ta'ala, o Hajj. Os peregrinos saíram ontem de Arafat, pernoitaram em Muzdalifa e hoje voltam para Mina para fazer o Rajm, para apedrejar o Shaitan conforme a tradição. Neste mesmo dia, nós temos a oportunidade de reavivar as nossas mentes daquilo que foi um dos maiores testes de um dos profetas de Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Um incidente que Allah subhanahu wa ta'ala menciona em vários lugares do Coran de forma pormenorizada. E neste incidente, prezados irmãos e irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala pretende, conforme são as passagens mencionadas no Coran, Allah não menciona um incidente no Coran simplesmente para ficar como uma história. Allah diz: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Nessas passagens que Allah menciona no Coran, as histórias dos povos anteriores, Allah diz: existe lição a ser extraída. Não é para aqueles que são dotados de inteligência, aqueles que refletem, aqueles que podem fazer uma retrospectiva naquilo que foi incidente dos povos passados e colher alguma lição. Porque Allah subhanahu wa ta'ala menciona essas passagens para nós colhermos alguma lição daquilo que aconteceu. Dentre os pontos que nós iremos aqui abordar da passagem de Nabi Ibrahim ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, nós vamos ver o teste de Allah subhanahu wa ta'ala, apesar da posição que ele ocupava perante Allah subhanahu wa ta'ala. Fazia parte do Ulul Azm min ar-Rusul, dentre os nobres mensageiros e dos mais fortes mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala colocou este mensageiro numa prova, num teste que nós jamais seríamos capazes de imaginar a cumprirmos com aquele teste, aquela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala.
vamos entender o que ele enfrentou ao transmitir a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, a ordem de Allah para ele reconstruir a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Kaaba. O teste de Allah subhanahu wa ta'ala para sacrificar a coisa mais querida que ele tinha, as adversidades que ele encontrou na transmissão da mensagem incumbida por Allah subhanahu wa ta'ala, assim como a migração, abandonar a sua família pela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. O Ibrahim alayhi salam, nós vamos entender nesse historial todo que após a prática de uma boa ação, nós temos que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala a aceitação da mesma, pedir perdão ao terminarmos uma boa ação, nós sermos tolerantes e pacientes, não é? No que diz respeito à nossa convivência com diferença de opinião. Nós temos que também saber a importância de uma boa educação. Foi exatamente o que aconteceu com Ibrahim e o seu filho, em particular nos dias de hoje, em que nós nem sequer imaginamos o que nós vamos ter que presenciar diante de Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final, no que diz respeito àquilo que ficou a acontecer com os nossos filhos pela mudança do tempo. Hoje nós vemos a situação que vivemos, o fitna que nós enfrentamos, tudo e mais alguma coisa, não é? Em particular falando, não é, daquilo que nós vemos como publicidade em tudo que é canto, em tudo que é país, falando concretamente do LGBT, não é? Um grande problema que assola o mundo hoje é este problema de LGBT, não é? Vamos falar de homossexualismo, não é? Falando de lesbianismo, falando também de transexuais e por aí em diante. Este é um grande problema que Allah menciona esses problemas no passado. O Corão já faz menção desses problemas e como Allah subhanahu wa ta'ala tratou as pessoas que estavam envolvidas neste problema. Portanto, na passagem de Ibrahim alayhi salam, nós temos como extrair, não é, a questão de boa educação que nós temos que deixar para os nossos filhos. E para terminar iremos falar do ritual por trás dessa história toda que nós iremos aqui partilhar. Nestes dias de Zul-Hijjah, começando logo do primeiro dia de Hajj, é a oportunidade que nós temos, não é, de lembrar aquilo que aconteceu com Ibrahim alayhi salam, sendo um grande profeta de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala incumbiu uma mensagem a Ibrahim, não é, desde dos primórdios da sua missão, quando encontrou um povo que adorava ídolos, pessoas que esculpiam ídolos e colocavam dentro do Kaaba. Dentro da Kaaba estava repleto de ídolos. Ibrahim alayhi salam tornou-se Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a Ibrahim alayhi salam a destruir esses ídolos todos, as estátuas todas, e o povo conspirou quando se apercebeu que Ibrahim alayhi salam havia destruído aquilo que eles consideravam como deuses. Os seus deuses haviam sido destruídos. Portanto, Ibrahim alayhi salam está diante de uma situação em que a comunidade toda está a acusar Ibrahim alayhi salam por ter destruído as estátuas. Pegaram Ibrahim e fizeram uma fogueira e lançaram Ibrahim alayhi salam nesta fogueira. Os comentadores do Corão dizem a fogueira que foi feita para lançar Ibrahim, se passasse um pássaro a boa distância daquela fogueira, era suficiente para esse pássaro cair nesta fogueira, por causa da intensidade do fogo, assim como o tamanho desta fogueira. Allah subhanahu wa ta'ala é criador de tudo e de todos. Tudo que está à nossa volta, Allah subhanahu wa ta'ala criou. Se Allah permitir algo acontecer, ninguém será capaz de impedir. E se Allah não quiser que algo aconteça, ninguém terá o poder de concretizar aquela ação. Esta é parte fundamental da nossa crença, que tudo acontece com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Ibrahim alayhi salam foi lançado nesta fogueira. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a fogueira: Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O fogo, torna-se frio. Torna-se frio. Se falamos só de frio, estamos aqui a sentir frio. Muito frio é prejudicial. Allah diz: wa salaman, que seja paz para Ibrahim. Portanto, eles conspiraram. A conspiração não teve nenhum efeito. Ibrahim, os comentadores do Corão dizem, Ibrahim permaneceu lá 40 dias. E os comentadores ainda mencionam, Allah enviou anjos ao encontro de Ibrahim alayhi salam. Ya Ibrahim, alaka bina haja. Oh Ibrahim,
Você precisa de alguma ajuda da nossa parte? Ibrahim diz: faminkum Allah. Da vossa parte não preciso de nenhuma ajuda. Famin Allah, bala. Se vem de Allah essa ajuda, sem dúvidas que eu preciso da ajuda de Allah. Allah já havia ordenado este fogo a se tornar paz. Ibrahim estava nessa fogueira. A fogueira tornou-se num jardim para Ibrahim alayhi salam, de paz. Esteve tranquilo, as pessoas ficaram perplexas. Como é que o fogo não queimou Ibrahim e como é que esse fogo não destruiu Ibrahim alayhi salam? Passou por esse teste. Allah ordenou Ibrahim alayhi salam para ir para Meca, para reconstruir a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim foi com a sua esposa e seu filho ainda pequeno. Quando chegou lá, num local completamente deserto, não tinha vegetação, não tinha árvore, não tinha planta, não tinha nada. Allah disse para Ibrahim deixar a sua esposa lá e seu filho e abandonar aquele lugar. Ibrahim deixou e abandonou, saiu. A esposa olha para Ibrahim: oh Ibrahim, vais nos deixar neste lugar? Aqui não tem comida, não tem bebida, não tem água, não tem nada. Tem uma criança pequena, não tem nem pássaros, não tem animais. Os animais vivem num lugar onde adequa-se o seu ambiente. Ibrahim, você vai nos deixar neste lugar? Ibrahim não respondeu. Está a caminhar, ir embora. A esposa era a esposa do Nabi. Era a esposa de um Nabi. A esposa lembrou-se, talvez, este é um Nabi de Allah. Oh Ibrahim, responda somente: foi Allah que te ordenou para nos deixar aqui? Ibrahim, o comentador diz, ele não disse que sim. Simplesmente mexeu a sua cabeça dizendo que sim. Não falou nem sequer verbal. Comentadores dizem isso. Abanou a sua cabeça dizendo que sim. Allah que ordenou para deixar vocês aqui. Então a esposa disse: então Allah não irá nos destruir. Estava com o bebê. Bebê está com fome. Bebê está com sede. Não tem comida. Não tem água. Está a chorar. Quer beber. Então a mãe está à procura de água. Está no deserto. Tem que fazer alguma coisa. O que ela faz? Deixou o seu filho no chão. Foi dando volta, correr de um lado para outro, ver se está alguém, ver se tem algum lugar com pouca água para dar ao seu filho. Foi fazendo essas voltas. Quando ela volta, depois das voltas que deu, encontrou o filho a mexer os pés, não é? A mexer os pés, chorando, com sede. E daquele lugar onde os filhos estavam a mexer os seus pés na areia, surge uma fonte de água. Aquilo que nós chamamos hoje de Zamzam. A volta que a mãe fez é aquela corrida que os peregrinos fazem, Safá e Marwa, de um lado para o outro. Eram duas montanhas. Ela subia, descia, subia, descia. Hoje está tudo facilitado. Voltando para o tempo, este esforço que a mãe estava a fazer, a busca de água, este ritual, este sacrifício, não é? Allah aceitou, e todo peregrino que vai para lá, seja fazendo Umrah, seja fazendo Hajj, ele faz o mesmo ritual daquilo que a esposa de Ibrahim, ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, fez. Portanto, aqui ela podia ficar parada, não fazer nada. Estou no deserto, não tem água, está claro, não há água, mas tem que fazer alguma coisa. É o que dizemos quando nós pedimos a Allah. Sim, pedimos a Allah, mas temos que dar um passo na busca da solução daquilo que nós estamos a pedir. E temos tantos exemplos no Corão, né? São várias ilações que podem ser extraídas nessas passagens. Nós pedimos a Allah: oh Allah, concretize o meu trabalho, faça com que eu tenha um bom emprego, faça com que eu tenha filho, faça com que eu tenha dinheiro, tudo. Mas não fica sentado só fazer dua. Você tem que fazer alguma coisa, tem que ir atrás daquilo que você almeja. Temos o exemplo aqui da esposa de Ibrahim alayhi salam. Estava à busca de água no deserto, ela fez este movimento e Allah fez surgir água daquele lugar. Passagem de Maryam alayhi salam. Maryam, Allah tem poder de tudo. Quando ela deu luz em Isa alayhi salam, esteve muito fraca. Obviamente, depois de ter dado luz, deu parto, esteve muito fraca. Allah subhanahu wa ta'ala tem o poder de enviar anjos com comida, fruta, tâmara para Maryam. Allah disse a Maryam, naquela fraqueza dela: وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ,
Tusaqit alayki rutaban janiya. Está diante de uma tamareira. Ó Maryam, abane a tamareira. Vai cair tâmara. Você abanar a tamareira, a tâmara não cai. Abanar coqueiro, cai coco. Não. Allah diz, Huzi, uma senhora fraca, frágil, porque está sem força, deu luz. Allah não enviou anjo com tâmara para entregar Maryam. Está aqui, para você ganhar força. Allah diz, Maryam, Huzi, ilayki bijidin nakhla. Abane a tamareira. Por um insignificante movimento que tu tens de fazer, você não consegue abanar uma tamareira. Faça um movimento insignificante, vai cair tâmara. É sunnat de Allah. Sunnat Allah allati qad khalat min qabl. Allah tem seu sunnah. Por vezes ele cria outras alternativas. Por exemplo, o sunnat de Allah para você ter filho, deve existir um casamento, deve existir, não é, uma relação no casal, e depois vai ter filho. Este é sunnat de Allah. Mas Allah, para mostrar o seu poder, que ele não precisa disso para criar. É verdade que é o seu sunnah, mas ele tem poder de fazer aquilo que nós não entendemos. Podemos pensar, a única alternativa a ter filho é através de um casal. Allah fez Isa alayhi salam nascer só com mãe, sem pai. Apesar do sunnat de Allah ser qual? Junção de homem e mulher. Allah ainda mostra, Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. Allah tem esse poder, mas Allah ainda mostra, não é só desta forma precisar de um. Eu tenho poder de trazer a existência do zero. Khalaqahu min turab. Allah criou Adam sem mãe, sem pai. Allah criou Hawa, só veio de Adam, saiu das costelas de Adam. Portanto, Adam não tinha mãe, não tinha pai. Hawa, que é Eva, tinha pai, não tinha mãe. Maryam, a Isa, tinha mãe, não tinha pai. Nós temos mãe, temos pai. Sunnat de Allah está lá concretizado. Portanto, aqui na passagem de Maryam, Allah diz, Huzi ilayki bijidin nakhla. Abane a tamareira, faça um movimento na tamareira, vai cair tâmara. Então, foi o que aconteceu. A ilação que extraímos disso, quando nós pedimos algo, temos que fazer alguma coisa. Está a pedir que Allah dê prosperidade nas tuas transações comerciais, no teu comércio. Aposte, melhore na tua publicidade. Aposte nos bons produtos, não é? Desenvolva melhor e faça doar. Peça a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala vai te concretizar. Portanto, é o que nós extraímos. Ibrahim alayhi salam pedia a Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas salihin. Oh Allah, conceda-me um filho. Mas que filho? Nós pedimos isso, oh Allah, dê-me filho. Allah, dê-me filho. Aprenda a pedir. Nesta passagem de Ibrahim, aprenda a pedir. Tenha um filho piedoso. Filho, o piedoso já vai ser filho. Mas tem algo adicional. Rabbi habli minas salihin. Oh Allah, conceda-me um filho virtuoso. Fabasharnahu. Allah diz, nós demos boa nova do filho que ele pediu. E este filho, na base de doar, que o seu pai fazia, Allah concedeu. E quando é que concedeu? Subhanallah, são vários pontos, vários aspectos. Nesta passagem que Allah menciona de Ibrahim alayhi salam, nós podemos pegar a cada parte e nós podemos extrair várias ilações. Pediu filho, Allah não deu logo, Allah deu depois de muito tempo. Ele não desistiu de fazer doa. Ibrahim alayhi salam, não é, desde cedo ia pedindo, oh Allah, conceda-me um filho. Quando Allah deu boa nova a Ibrahim alayhi salam, não só Ibrahim, vários outros profetas, conforme o Corão menciona, não é? Cada um até dizia, mas como que eu vou ter filho? A minha esposa é estéril. Eu já estou numa idade avançada. Como é que isso vai acontecer? Allah diz, isso não é nada para nós. Nós vamos concretizar e fazer com que isso aconteça. Foi o que aconteceu. Allah subhanahu wa ta'ala concedeu Ibrahim alayhi salam um filho, e Ibrahim alayhi salam teve este filho no momento em que ele mais precisava deste filho. O que Allah subhanahu wa ta'ala fez? Diz agora, degola o teu filho. E Ibrahim alayhi salam, o que fez? Allah não enviou Jibril, não. Allah fez Ibrahim sonhar. E no sonho do Nabi é revelação. Portanto, há muita bênção aqui hoje. Vamos parar a palestra para rezar e fugirmos? Ou vamos molhar?
eu também estou disposto. Porque não são vocês só molhar, eu também vou molhar. Portanto, tudo serve hoje. Vamos parar, rezar e fugirmos. Depois, outro dia, continuamos. Ou vamos molhar. Porque também para rezar, vamos ter que molhar. Fazemos. Vamos rezar. É? Vamos rezar? Ok. Vamos fazer salat. Eu